E no meio destes que se convertem alguns grandes. Exegetas apontam o segundo calo no pé do falso profeta e do anticristo. Adivinha quem é? Os 144 mil. Alguns exegetas dizem isso. Então olhe para cá, olha que fantástico. Quando você vê essa multidão, e essa multidão que clama e que diz: até quando? Não é a interpretação que os nossos amados irmãos de outra seara escatológica dizem que seria a igreja. Não! É completamente diferente da igreja. A igreja sobe no 4. A igreja tem coroas, está sob tronos. Esses aqui, eles têm somente o quê? Eles estão debaixo do trono de Deus, é uma posição de hierarquia muito grande, mas não igual à igreja, e eles têm veste branca como a igreja, eles têm que repousar um pouquinho, e foi dado a eles vestes brancas, dito que repousassem um pouco até completar um número de salvos. E eles têm salvas nas mãos. A posição deles é completamente diferente da posição da o quê? Mas depois eles se unirão a nós num posto um pouquinho inferior ao nosso. Ok? Alguns dizem que não, eles se unem num posto idêntico. E aí tem uma terceira corrente, porque tem briga para tudo que é lado, que dizem que depois que eles se unem, eles têm um posto maior que o nosso. Vamos ver todas essas correntes, não se preocupe. Agora, olhe que interessante. Sexto selo. O sexto selo é exatamente isso aqui. Só para não deixar o anticristo muito vigoroso, olha o que diz aqui. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra. O sol se tornou negro como saco de si, e a lua tornou-se sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira é lançada de si e lança os figos verdes abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Está falando aqui de cataclismas naturais. E os reis da terra, e os grandes e ricos, olha que interessante. Ninguém escapa. Reis, grandes, ricos, tribunos, poderosos, todo servo livre, se escondem nas cavernas e nas rochas das montanhas. E aqui é que vem o fantástico. E eles se escondem, eles sabem que isso vem dos céus, mesmo o anticristo estando no auge. Por quê? Por causa das duas testemunhas e dos 144 que falam. Olha que interessante. E diziam aos montes: caí sobre nós, escondei-nos os rostos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Não se preocupe. Quando o sexto selo se abre, o trabalho das duas testemunhas foi muito bem feito. A humanidade está dividida e desesperada com o Senhor Deus. Com o Senhor Deus. Olha que interessante. A gente, quando pensa nisso, a gente vê que essas duas testemunhas são literalmente dois homens extraordinários e que a consequência será, na hora da abertura do sexto selo, exatamente um reconhecimento de que tem algo errado acontecendo no mundo e um medo muito grande do que possa ainda vir. Mas o mais interessante vem, os 144 mil, que os testemunhas de Jeová, tadinho, dizem que só são aqueles que habitarão ao céu, né? E eles diziam assim, é muito interessante, é até engraçado, só 144 mil, por isso que eles vão de casa em casa até atingir os 144 mil. Aí eles atingiram os 144 mil há uns 25 anos atrás.
de membros. Aí perguntaram para eles, e agora? Eles disseram, não. Aí mudaram a interpretação. Os 144 mil agora são dos testemunhos de Jeová os que mais se esforçarem para pregar o evangelho. Tá bom? Então, é muito interessante. Mas esses 144 mil aqui, eles recebem um selo do Senhor, são separados, e eles são separados para uma obra muito grande. E aqui duas grandes interpretações. Tem aqueles que acreditam que os 144 mil são selados e levados da grande tribulação, e tem aqueles que dizem que eles são selados e eles evangelizam na grande tribulação depois das duas testemunhas. Irmãos, nós ainda vamos ver a melhor interpretação, mas quando fala dos 144 mil, dizem que depois que eles terminam o trabalho deles, o que existe? Uma multidão inumerável. Vai ter salvação na grande o quê? Tribulação. Se em razão das duas testemunhas somente, ou em razão das duas testemunhas, mais esses 144 mil. Aí os irmãos escolhem a interpretação. Não há, na nossa igreja, uma interpretação básica nesse ponto. Os irmãos poderão escolher. Apresentarei em fevereiro as duas. Agora, olha que lindo isso aqui. Agora é que vem. Depois do trabalho das duas testemunhas, ou sozinha, ou junto com 144 mil, essa multidão incontrolável. Salvação existirá na grande o quê? Você serve um Deus que no pior momento da história ainda salva pessoas. Por isso que nós cremos no Brasil para Cristo, que mesmo o Espírito Santo, indo com a igreja, apresentando junto com Cristo a igreja ao Pai, ele também atua aqui. Ele é onipresente. Então, ao mesmo tempo que ele está lá, ele está aqui também. Ao mesmo tempo que está lá, está aqui também. Porque não tem salvação sem o Espírito Santo. E aqui vai ser pregado o Evangelho eterno, que veremos o que é. É muito interessante. Papai tinha uma dimensão muito grande nisso, muito boa mesmo. Agora vamos juntos. O problema é o sétimo selo. Ai, que dor. Olha o texto sagrado. Veja uma trombetinha ali. Olha para cá. Fantástico agora, irmãos. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus. E foram dadas a eles o quê? E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar. Eu vou pular tudo isso. Aí vem terremotos, maremotos. Aí vem aquela parte do trono com as tempestades. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocá-las. Uma foto atualizada. Ok? Vamos juntos. O que é o sétimo selo? É exatamente isso aqui, irmãos. Olhe para cá. Aqui não estão os 7 selos que acabamos de ver? O primeiro, anticristo. O segundo, guerra. O terceiro, economia em descalabro. O quarto, morte e o quite. O quinto, salvação de gente na grande tribulação. O sexto, Deus já mostrando uma prévia do que vem no sétimo. O sétimo, irmãos, é isso aqui. O sétimo selo é esse. Quando se abre o sétimo selo, Cristo abriu o sétimo selo, chegam 7 anjos para tocar o quê? 7 o quê? Por isso que está ali embaixo, ó. Início das 7 trombetas.
Amados, o 7º selo são 7 anos tocando 7 trombetas. E é uma coisa gostosa. É um momento maravilhoso. Se estava ruim para o anticristo e o pessoal, olhe para cá, você vai entender o porquê do Armagedon agora aqui. Ó. Primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a primeira trombeta e houve só saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra e queimou a terça parte da terra e a terça parte das árvores e de toda a erva verde. Aí vem a segunda trombeta, tranquilo, também básica. Olha que lindo. E o segundo anjo tocou a segunda trombeta e foi lançado no mar, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Você pode imaginar isso? E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Imagina a cara do anticristo, falso profeta, nesse momento. Porque no Egito, o diabo conseguiu imitar. Aqui ele não vai conseguir imitar, não. Terceira trombeta básica. E o terceiro anjo tocou a terceira trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha de fogo, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes da água. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Quarta trombeta, só para deixar o anticristo tranquilo. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua. Você já imaginou os efeitos climáticos? E tu quer estar na tribulação? Eu quero estar nas bodas. Para que a terça parte delas se a terça parte do dia não brilhasse. Aí vem 3 ais, porque depois dessas 4 trombetas, vem um anjo dizendo, vai piorar. Já imaginou um anjo passeando no mistério, dizendo, vai piorar. E graças a Deus, você nas bodas do Cordeiro, já aceitou Jesus, Esther, já foi batizada nas águas, já toma a Santa Ceia. Então a Bíblia diz que você tem parte com ele e naquele dia você será ressuscitado. Que bom. Quinta trombeta, o primeiro ai. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela do céu que caía sobre a terra e foi dada a chave do poço do abismo. Abre-se o abismo. Demônios do abismo saem. Vem o pior. Sexta trombeta. E foram soltos. Perdão. Há anjos que estão presos, irmãos, e são os anjos mais perigosos e tenebrosos de todos os tempos. Eles estão presos para esse momento. Deus os conserva em prisão. E esses anjos são soltos agora. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, aquele dia, aquele mês e aquele ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Calma. Porque só chegamos na sexta trombeta. A sétima, segundo a Bíblia, é simplesmente um lindo anjo. Perdão. É Cristo chamando 7 anjos lindíssimos para derramar as taças da ira de Deus.
É só isso. Aí olha que fantástico. Como se a coisa já tivesse feia. A impressão que nós temos é que o anticristo e a besta, mesmo com até a sexta trombeta, ainda governam o mundo e tem por parte do mundo grandes seguidores. Porque assim como vem sinais que todo mundo sabe que é do céu, vem aqueles 3 grandes sinais: morte do anticristo, ressurreição do anticristo pela besta, construção da estátua, marca da besta e o falso profeta fazendo grandes sinais. Só que agora chegou o momento das taças. Acabou a primeira parte da grande tribulação. Nesse momento das taças, estão no céu todos aqueles que serão salvos durante a grande o quê? Tribulação. E aí, a 7ª trombeta, Apocalipse 11, de 15 a 17, é o resumo de tudo e o fim do despecho. Porém, a 7ª trombeta também é proclamado os últimos flagelos que serão derramados rapidamente. Aqui é rapidinho. Rápido. E aí, que flagelos são esses? É só Jesus terminando o que tinha começado. Então, por exemplo, na primeira trombeta você tem chuva de meteoros queimando a terça parte da terra. No primeiro grande flagelo, ou seja, na primeira grande taça, úlceras malignas e perniciosas caem sobre os adoradores da besta. O segundo flagelo é interessante, porque na trombeta caem asteroides. Quando o segundo anjo derrama a segunda taça, o mar se torna em sangue e morre todo ser vivente. Porque o asteroide que cai, ele cai no mar e mata a terça parte dos seres viventes na trombeta. No momento da taça é uma delícia, morre tudo. Quando você tem a trombeta, você tem um asteroide que cai sobre os rios e contamina as águas. Na terceira taça, você tem algo lindíssimo. Derrama nos rios e nas fontes. Não só nos rios, nas fontes, nos nascedouros. E se tornam todas em sangue, porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas. E Deus lhe deu isso para beber. A quarta foi interessante. Na trombeta, você tem a terça parte do sol e da lua sendo ferida. Na taça, não. A taça é só o complemento. Só o final. Foi derramado sobre o sol e foi dado que queimasse os homens com fogo. Não é uma delícia? É uma delícia. Vamos juntos. A quinta. Soltos anjos do abismo. Não são os 4 horríveis, não. Foram só os anjinhos do abismo. A quinta aqui. Deus derrama sobre o trono da besta. E o reino se torna em trevas. E a dor que os homens sentem são tão grandes que eles mordem a língua. Sabe quando você tem dor de cabeça que você quer bater a cabeça para ver se passa? Dizem que a dor que se sentirá aqui é tão horrível que o último recurso seria morder a língua. Na sexta trombeta saem os piores demônios já existentes. E a sexta taça é muito interessante. O Eufrates se seca para o Armagedon. O Eufrates é o rio que dá vida à humanidade desde o Gênesis.
se lembra que corria do lado do Jardim do Éden rios, e um deles era Gente, o Eufrates dá vida para o mundo desde o Gênesis. Esgotar o Eufrates é o que o anticristo quer para vir para cima de quem? Jerusalém. Porque diante de um quadro desse, tudo fica instável. O anticristo vai culpar quem de tudo isso? Quem? O Deus das duas testemunhas. As duas testemunhas eram quem? Judeus. O culpado de tudo isso é quem? Os judeus. Ele quebra o acordo de paz e ele vai para cima dos judeus para matar e exterminar os judeus. E não é a guerra que vimos no domingo. É o Armagedon. O culpado de tudo é eles mesmos, né? Desde o início, os pobres coitados sofrem toda a culpa. Então, assim como Nero achou os cristãos culpados, o anticristo vai achar os judeus culpados. E olha que interessante, a segunda parte da grande tribulação é exatamente isso aqui, ó. Vamos juntos. Primeiro evento, as 7 taças. Segundo evento, o anticristo quebra o pacto. Terceiro evento, o anticristo, mesmo diante de tudo isso, ainda se acha um grande Deus, vai profana o templo, se senta lá para ser adorado, e o anticristo culpa Israel de todos esses fatos e vem com o mundo inteiro para a guerra do Armagedon. Olhe para cá. Se lembra desse livro lá em Apocalipse 5? Se lembra que esse livro foi entregue de Deus Pai a quem estava do lado? Se lembra que Cristo era o único que poderia abrir esse livro? Pois está aí, ó, em casa veja. Os 7 selos, anticristo, guerra, fome, morte, mártires, a terra abalada. O 7º selo é o quê? São as trombetas. Aí quando você pensa nas trombetas, a última trombeta são o derramar da ira. Ou seja, são... Então olhe para cá. Não é um período fácil. Por isso que a igreja estará aqui nos céus. Porque Deus não faria isso com sua noiva. E o que é interessante é exatamente isso aqui, ó. Quando a gente vier na segunda vinda, Cristo nos fala que nós vamos vir ainda vestidos de noiva, que acabou de sair do casamento. É muito estranho a gente simplesmente se arrebentar todinho para subir e depois voltar. Eu prefiro crer, sinceramente, que quando a gente voltar no Armagedon, amigos, nós viemos, amados irmãos, para o milênio. Olhe para cá. Na segunda parte da grande tribulação, você tem os 7 selos, você tem a profanação do templo. Está vendo aquele indivíduo ali do lado? Aquilo é uma estátua de Zeus que Antíoco Epifânio colocou no templo de Salomão e sacrificou um porco, na época em que os gregos dominavam, para humilhar os judeus. Foi a primeira vez que o templo foi profanado. Segunda vez que o templo foi profanado foi no ano 70, quando Tito invade e acaba com o templo completamente. Irmãos, essa cena nós não veremos, nós não estaremos aqui. Mas o templo vai ser reconstruído. O anticristo vai discursar nesse dia, entregar o templo para os judeus para ir conseguir a paz com os judeus. Mas não se engane.
vão chamá-lo de Deus a tal ponto que ele vai crer que é Deus e ele vai repetir aquele ato de antigo Epifânio. Ele vai se centrar lá dentro e vai pedir adoração. Pedir nada, vai determinar a adoração. E o falso profeta vai mandar adorar. Que a adoração a ele é a adoração a Satanás. Aí os judeus se levantam contra. E aí, Armagedon. Vem o anticristo em todo mundo para acabar com os judeus. Eles vão clamar porque eles vão estar sozinhos. Cristo vai descer. E só com a palavra, Cristo acaba com o anticristo e o falso profeta e prende Satanás. Olha que fantástico. Nem Spielberg pensaria nisso. Estou terminando, irmãos. Olhe para cá. Entenderam então a primeira semana? A metade da primeira semana da grande tribulação? Entenderam a segunda parte? Por isso que é chamada de angústia de Jacó. A aliança é quebrada e aí vem o glorioso milênio, onde Cristo vem, vence, cessa a transgressão, põe fim aos pecados, expia a iniquidade, traz a justiça eterna, manda selar uma visão interessante que nós vamos ver, e ele vem para ser ungido. Amados, o que vai acontecer para a igreja enquanto, desculpe a expressão, o pau vai estar cantando aqui embaixo? A gente vai estar aqui, ó. A gente vai ser arrebatado. Nós vamos estar recebendo as nossas coroas no tribunal. Nós vamos para as bodas do Cordeiro e depois nós vamos simplesmente descer com ele em glória. Para quê? Para ver ele sozinho derrotar a tríade. E aí é simples, aí é tranquilo. Aí o milênio será o quê? Aquilo que nós já falamos. Um tempo de paz, onde Jesus estabelece um governo único, de justiça, com obediência, conhecimento universal de Cristo, paz e prosperidade, longevidade. E Satanás está acorrentado. Adivinha quem é solto no final do milênio? E que simplesmente ainda sai para enganar. E vem para a batalha final e é arrebentado? O diabo. A nós está destinado novos céus, nova terra, Jerusalém celestial. E o Apocalipse termina dizendo: aquele que dá o testemunho destas coisas diz: sim, venho breve. Jesus. E a gente como igreja diz: amém. Ora vem, Senhor Jesus. É simplesmente maravilhoso, não é? Então, terminando a grande tribulação, vem o Armagedon. Cristo derrota o falso profeta, o anticristo, e acorrenta quem? Satanás. Vem o milênio de Cristo. E mesmo depois de Cristo aqui na terra, reinando, quando Satanás é solto, irmãos, ele ainda consegue o quê? Enganar. Aí Cristo vem e diz tchau. E aí sim a separação completa. Lago de fogo e o quê? Enxofre. Meus irmãos, entendemos por cima a grande tribulação? Não se preocupe. Eber gravou. Eu creio que mais tardar amanhã ou depois estará disponível aos irmãos. O estudo, assistam quantas vezes quiserem. E o melhor, nós estamos pegando todos os estudos do Apocalipse e estamos dividindo em todos os dias até chegar fevereiro.
Então, quem perdeu o segundo estudo, tem no site o segundo estudo. Tem no YouTube o segundo estudo. Mas ele será dado naquela leitura bíblica diária. Inclusive, começamos hoje. E aí o terceiro estudo, quarto estudo, o quinto estudo. Mas, irmãos, creiam, o melhor ainda vem. Novos céus e nova o quê? Domingo, novos céus, nova terra. Eu, se fosse você, não perderia. O Senhor vai nos abençoar muito. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por todos os fatos, mesmo que rapidamente explanados, mas obrigado por todos os fatos. Abençoa a mim, a meu irmão, a minha irmã. Ó Senhor, quão perto está a tua volta. E nós cremos nisso de todo o nosso coração. E sabemos que tu és rei sobre todas as coisas. Só um Deus todo-poderoso poderia revelar tudo e absolutamente tudo. E nós nos rendemos diante de ti. Eis aqui nossa vida, eis aqui nossa alma, te reconhecemos como o único Salvador e te esperamos para as bodas do Cordeiro. Glorificado seja o teu nome para todo sempre. Amém e amém. Vamos louvar a Deus, engrandecer ao Senhor, glorificar ao Senhor. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.